Boa tarde. Eu estou muito feliz para ter essa oportunidade hoje de falar com vocês e até concluir esse tempo. Para mim tem sido muito bom até pensar no papel do homem, o que quer dizer ser um homem de Deus. Preciso dizer para vocês que inicialmente eles não me convidaram para dar essa palestra. Até vocês que conhecem a Newton Barreto, lá de Salvador, eles convidaram ele. Ele agora eu acho que tem alguns problemas com a saúde dele, é certo? Então vocês devem lembrar dele. Mas então algumas semanas atrás eu recebi um e-mail, algumas pessoas estavam falando com pessoas lá do Rio e falam, será que Kevin gostaria de falar sobre esse assunto? E eu vou dizer, deixe-me ler primeiro para você a parte do e-mail falando sobre o assunto. Essa fala o problema da preguiça e a ética do trabalho. Esse estudo começou a partir da pergunta, por que o Brasil é um país com tanto potencial e ao mesmo tempo não é uma das maiores potências do mundo? Colocado de outra forma, por que países tão pequenos e que têm que importar seus recursos naturais são potências? Uma possível resposta, entre muitas coisas, está no perfil do homem brasileiro, sua ética de trabalho herdada dos portugueses, índios e escravos africanos. É o brasileiro preguiçoso comparado a outras nacionalidades potências? Será injusto dizer rapidamente que sim, mas para o cristão, o que a Escritura, eles falam principalmente o livro de Provérbios, tem a dizer sobre o trabalho, a preguiça, a diligência e como essas virtudes ajudam a moldar desde um simples homem até uma nação. Primeiro, eu quero dizer para vocês que de repente teria sido melhor ter um brasileiro falar sobre esse assunto. E esse era o plano no início. De outra forma, também eu acho que de repente um homem de negócio, ao invés de um missionário, evangelista, coisa assim, porque a gente está falando do trabalho. Eu preciso admitir que eu não venho aqui com o espírito de profeta para pegar duro com vocês, a falar dos problemas da preguiça aqui em vocês, no seu país. Eu sou visitante estrangeiro aqui no seu país, mas pensando nisso também, eu acho que a Bíblia tem muitas coisas para nos ensinar. Então eu quero examinar o que a Bíblia fala do trabalho, fala do nosso empenho nessa área, como é que nós devemos trabalhar. Eu acho que tem muitas coisas que nós podemos aprender com isso. Mas também lembrando que vocês convidaram outra pessoa para fazer isso, eu sinto um pouco como quando eu era jovem, eu fiz parte de um time de beisebol lá nos Estados Unidos. Naquela época, teve um time, a maioria dos outros jogadores teve mais anos do que eu, eram maiores. E sabe, meu técnico só me botou no jogo quando o jogo já foi decidido. Então, quando o time estava perdendo feio, de repente deu para entrar no campo. Ou quando o meu time estava ganhando por muito, chegando ao fim do jogo, ela me colocou no campo. Então, de repente, você só tem o Kevin aqui quebrando o galho, mas como eu falei, com o Espírito de Deus, com a Palavra de Deus, vai ser bom para todos nós, eu espero. Eu acho que está sendo distribuído uma folha que tem algumas escrituras, os pontos que eu quero apresentar hoje. Também deixe-me dizer para vocês que na última parte da folha tem algumas coisas que eu peguei de alguns estudos que eu faço lá na igreja, que tratam muito do dinheiro, a maneira que o cristão deve usar, coisas assim. Então tem assuntos sobre dívida, sobre o que é que nós devemos fazer se fomos desonestos, ou até algumas escrituras que falam sobre as bênçãos e as maldições quando alguém é honesto, ou tem a ética que Deus quer na sua vida. Então vocês podem pegar essas coisas e estudar, meditar nessas no seu tempo com Deus. Eu queria começar contando um pouquinho da minha história. Como eu falei, eu não sou brasileiro. Então, até morando aqui mais de 9 anos, vai ser 10 anos esse novembro, eu entendo algumas coisas da sua vida, do seu país. De uma certa forma, eu olho para as pessoas ao meu redor lá no Rio
Eu sei que até as pessoas que têm certas ideias sobre o carioca, mas eu não conheço muito carioca preguiçoso, não. De uma certa forma, sim, como alguém falou, na igreja temos algumas pessoas preguiçosas, mas eu vou dizer, eu conheço norte-americanos que são preguiçosos, conheço missionários que de uma certa forma ou outra, de repente podem ser preguiçosos, evangelistas, e desse lado, de repente, alguns brasileiros. Com você, eu só falaria, não seja preguiçoso. Eu não sei, eu acho que com isso, de repente é melhor um irmão, alguém lá da igreja que tem maturidade, alguém que é amigo seu. Vocês precisam falar com essas pessoas. Nós precisamos nos animar e encorajar para sermos melhores. Por outro lado, nós precisamos lembrar as vitórias que Deus nos dá não é por causa da nossa própria força. Então a gente precisa de um equilíbrio. Eu vou me esforçar, eu vou fazer meu trabalho e eu vou confiar em Deus e deixar Ele cuidar realmente dos resultados. Então, em tudo isso, eu quero lembrar desse equilíbrio. Mas, da minha experiência, como eu falei, eu queria contar um pouquinho da minha história. Quando eu era criança, até tipo 2 anos atrás, meu pai trabalhou lá nos Estados Unidos em orfanato. Sempre eram orfanatos que a Igreja de Cristo apoiava. Então, a minha realidade era uma realidade um pouquinho mista, vamos dizer. Porque, de um lado, eu sempre fui para o orfanato e eu vi até situações que, na minha opinião, eram mais difíceis. Crianças que ou não tinham pais, ou as pessoas que estavam cuidando deles não importavam, maltratavam. Fizeram coisas tão ruins que até o governo decidiu, vamos tirar eles da casa e achar um lugar melhor para eles. Eu sei, muitos de vocês, nós temos o Lar Cristão aqui. As igrejas tentam fazer coisas para ajudar, para apoiar. Nos anos passados eu vi algumas das crianças do Lar Cristão aqui. Mas eu sempre olhava para eles e pensei, puxa, minha vida, eu tenho muita coisa para agradecer. Eu sou uma criança rica. Por outro lado, lá no Texas, meu estado, eu tinha a oportunidade de ir para uma escola particular. Era uma escola também das Igrejas de Cristo. Nessa escola, teve muitas das crianças das famílias com mais dinheiro, mais condições das Igrejas de Cristo. Eu poderia ir porque eles deram para o meu pai uma bolsa, porque ele trabalhou servindo as igrejas, então eles ajudaram ele a ir para mandar os filhos para essa escola. Mesmo assim, meus pais precisavam trabalhar junto, sacrificar até para nos mandar para essa escola. Mas eu olhei para a minha realidade, e minha realidade de uma família de classe média, coisa assim, era bem diferente do que a realidade de muitas dessas outras crianças, ou chegando à adolescência, esses adolescentes. Com 16 anos, eles receberam carros novos, até não só carro qualquer, mas realmente carrão, uma coisa boa. Eles não ficaram satisfeitos com qualquer carro, um carro qualquer, eles nem queriam. Eles sempre teve as roupas melhores, eles poderiam sair no fim de semana ou nas férias e fazer certas coisas que eu não poderia fazer. Então, parte de mim estava pensando, puxa, minha vida é dura. Não é justo, porque aqui na minha família nós temos essas coisas. Então, eu vivi nesses dois mundos. Eu vejo aqui, ou posso imaginar aqui no Brasil, nós temos muitas pessoas aqui no Enoque que têm condições muito boas. Alguns de vocês têm casa de praia. Alguns de vocês têm um sítio fora da cidade, além da sua própria casa. Alguns de vocês têm carro. Outras pessoas não têm uma casa tão boa. Outras pessoas, ao invés de ter carro, só têm bicicleta. E o que é que nós devemos fazer com essas coisas? Para mim, quando a gente está pensando na ideia de preguiça ou a ética do trabalho, a coisa importante não é, tá bom, Deus está abençoando os ricos. Pode ser rico e preguiçoso. Pode ser rico e ter uma ética muito ruim no seu trabalho. Também pode ser pobre e preguiçoso, ou você pode ser pobre, não ter tantas coisas, mas se esforçar muito. Então, o que nós devemos aprender ou examinar é, independentemente da sua situação, que tipo de cristão eu devo ser? Como é que eu posso viver
e ter uma vida diferente que o mundo vai ver e as pessoas vão saber que realmente eu sou de Deus. Então vamos tentar fazer isso. Aqui na sua folha tenho vários versículos que eu peguei, até pensando mais dessa ideia de ética ou preguiça, alguns dos provérbios, alguns dos outros lugares. Quero ler rapidamente essas coisas. Provérbios 14, 2 fala assim: quem anda direito tem o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. Juízes 17, 6. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Levítico 19, 11. Não furtam, não mentam, nem enganam uns aos outros. Êxodo 23, 8. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Provérbios 23 e 24. O Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas não o agradam. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Preguiçoso não aproveita a sua caça, mas a diligente dá valor a seus bens. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. O que é que nós podemos ver aqui nesses versículos? Eu acho que uma coisa nós podemos ver muitos dos problemas, de repente, que vocês têm aqui no Brasil. Pessoas que fazem coisas de uma maneira desonesta. Como fala aqui nos Juízes. Cada um faz sua própria coisa. Cada pessoa decide o que é certo e não. Quando eu cheguei no Brasil, eu descobri alguma coisa tentando negociar um preço. Em certas situações, porque eu era americano, estrangeiro, pessoas, eu receberia um preço muito alto. Foi difícil saber, tá bom, esse é o preço justo ou não é? Na época dos judeus, eles teve um problema com pessoas indo para o templo, como é que você vai tratar o estrangeiro? Trocando o dinheiro que ele vai dar, você vai dar para ele um preço justo ou não? Eu percebi em outras situações, de repente porque eu era estrangeiro, pessoas pensando, de repente esse homem conhece alguém, ou ele tem poder, ou de repente gosta de americano, então me deram um preço de repente melhor do que o brasileiro receberia. O que Deus quer é justiça. O que Deus quer é que nós agimos de uma maneira realmente que todo mundo recebe respeito. Então, essa pergunta, quem aqui está meio cansado nesse momento? Tá bom, levanta a mão, tá bom. Uma coisa eu vou dizer, eu estava falando até com o irmão Zenata no horário do almoço, eu falei, puxa, é difícil falar, eu não quero me levantar e falar que os brasileiros são preguiçosos. E eu perguntei a ele, conhece um brasileiro preguiçoso? E primeiro ele não queria responder, depois ele falou, depois do almoço, todo brasileiro é preguiçoso. Então, vocês, de repente, nesse momento, você está sentindo esse cansaço, mas vamos ver, a razão que eu acho que é importante é isso. Primeiro, eu quero dar permissão. Você que vai dirigir saindo daqui, você pode tirar a soneca. Tem a folha, pode estudar em casa. Você que não está dirigindo, quero mais 10, 15 minutos e vocês podem dormir no ônibus ou no carro, voltando para os seus lugares. Mas por que é que eu acho que essa questão é tão importante? Eu olho para o Brasil e eu penso como aquele e-mail que eu recebi. Puxa, tem tanta potencial. Tem tantas riquezas, recursos. O povo, que eu acho, de uma certa forma, de modo geral, um povo trabalhador. Mas por que é que o país não está crescendo tanto? Ou, como até o Charlie orou aqui antes, por que é que nossas igrejas não estão crescendo tanto? Eu estava falando com um amigo meu alguns meses atrás, e ele é um antigo velho missionário aqui do Brasil. E ele falou, agora minha vida está mudando e eu quero voltar para o Brasil durante minhas férias ou durante o verão, e eu quero tentar fazer coisas para ajudar a igreja, o que a igreja precisa mais. E eu falei para ele, sabe o que eu acho? Essa é só minha opinião, mas eu falei, no Brasil tem muitos bons exemplos de evangelistas, muitos bons exemplos de missionários.
que pelo menos na minha situação eu não vejo tanto, é aquele homem de negócio que mostra para a igreja a maneira bem de cuidar do dinheiro. Aquele homem que sabe ganhar dinheiro. E ele fala, eu vou procurar uma montanha de coisas, muitas maneiras para usar esse dinheiro, para enriquecer o reino de Deus. Então, nós que precisamos cuidar dessa área do trabalho, nós precisamos cuidar nossas finanças pessoais, a verba familiar, porque cuidando dessas coisas, até nós vamos ter mais condições para cuidar das coisas mais importantes. Então vamos ver rapidamente algumas coisas que a Bíblia fala do trabalho. Primeira coisa é essa, 2 verdades sobre trabalho, e você pode anotar. Deus criou o trabalho. É bom e necessário. Deus criou o trabalho. É bom e necessário. Temos alguns homens aqui hoje, ou chegaram aqui esse fim de semana, e vocês são cansados, estão cansados. Parece que você vive cansado. Tem alguns de vocês que têm um trabalho, um emprego que você não gosta. Não gosta do chefe. Você só está fazendo porque minha família precisa. Olha aqui nesse versículo de Gênesis capítulo 2, versículo 15. Está falando quando Deus criou o mundo. Lembra, tudo que Deus criou é bom. E fala assim, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Trabalho fez parte do plano de Deus do início. Trabalho não é uma coisa ruim. Sim, às vezes, nosso emprego não é tão bom. Às vezes, cansa as coisas da vida. Até vocês podem lembrar depois disso, depois da queda do homem, depois que o pecado entrou no mundo, Deus falou, tá bom, seu trabalho vai ser mais difícil. Agora vai ser mais difícil cuidar da terra. Agora até o trabalho da mulher, da luz ao fio, vai ser mais difícil. Mas trabalho em si não é difícil. Então eu acho que de uma certa forma nós precisamos mudar nosso pensamento sobre isso. Se você é uma pessoa que não gosta do trabalho, nós precisamos lembrar. É bom, é necessário e deve ser uma bênção de Deus. Eu me lembro depois de chegar aqui no Brasil, eu estava trabalhando lá no Rio, e depois de 5 anos trabalhando com a igreja, sabe o que eu queria? Eu queria me aposentar. Eu estava pensando, puxa, não seria bom quando chegar a minha aposentadoria? Você pode imaginar com 35 anos, já pensando na sua aposentadoria? E às vezes, em nossa vida, nós ficamos assim. Puxa, é difícil, é duro. Às vezes é. Mas também trabalho é uma bênção de Deus. Então vamos tentar lembrar disso. Essa passagem de 2 Tessalonicenses fala, porque quando ainda estávamos com vocês, não lhes ordenamos o seguinte, se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Nós mencionamos isso porque ouvimos que há pessoas entre vocês que não querem trabalhar, que não fazem nada, que só se intrometem na vida dos outros. Nós ordenamos e incentivamos essas pessoas no Senhor, Jesus Cristo, a trabalharem pacificamente e a comerem sua própria comida. Então a gente começa com essa verdade bem simples, que o trabalho é bom, é criado por Deus. Então nós não precisamos ter uma atitude que, olha, trabalho não é bom. É uma coisa boa. Falei um pouquinho sobre a diferença, ou a ideia que o brasileiro tem dos cariocas. Quando eu cheguei no Rio, provavelmente no meu 2º, 3º mês, quando eu estava lá pregando, eu tinha uma oportunidade de pregar na igreja, e eu me levantei, estava falando, e eu estava tentando contar uma piada. Então, em nosso culto, tivemos várias pessoas, incluindo visitantes, mas eu falei para essas pessoas, eu estou tentando ser um bom carioca. Eu aprendi algumas coisas no meu tempo aqui no Brasil. 2 coisas que eu aprendi. Primeiro, eu odeio os argentinos. Então, mas ninguém naquela época estava rindo. Ele, tá bom, ele odeia esse missionário, odeia o argentino. Ele fala, outra coisa, eu odeio os paulistas. Para vocês paulistas, me perdoem, era só piada.
Até eu não falo isso muito lá no Rio, mas eu gosto dos paulistas. Nós somos amigos. Mas muitas vezes, como eu falei, pessoas olham para o Rio e falam, tá bom, o carioca não trabalha. Ou lá em São Paulo, o cara só trabalha. De novo, é uma coisa que eu acho que nós podemos aprender um com o outro. Nós precisamos trabalhar. Como eu falei, os cariocas que eu conheço, eles trabalham. Eu acho que o problema maior não é o trabalhar, mas vendo isso aqui no Brasil, vendo nos Estados Unidos, é mais a maneira de lidar com o dinheiro que nós recebemos. Vou pegar muita dívida, eu não tenho paciência, então eu vou comprar alguma coisa antes da hora, ou eu só quero a melhor coisa, então eu vou comprar quando eu não tenho dinheiro. Esse é outro problema. Mas nós podemos aprender um com o outro. E eu quero fazer isso. Segundo ponto aqui, importante também, lembrando, aprendendo do trabalho, você pode anotar. Deus é nosso verdadeiro patrão. E Ele quer que sejamos bons trabalhadores. Tá bom? Você não gosta do seu trabalho? Você não gosta do seu chefe? Não importa. Seu chefe, seu patrão, não é aquela pessoa que manda naquele trabalho. É Deus. Não é só o evangelista ou o missionário que trabalha para Deus. Todos nós trabalhamos para Deus. Então, Deus precisa de evangelistas que não são preguiçosos. Deus precisa de missionários que não são preguiçosos. Mas também Deus precisa, cada cristão lá trabalhando, homem que tem sua própria empresa, que é muito bom gerente de uma empresa, ele precisa trabalhar, cuidar bem do negócio. Você que não tem muita responsabilidade, ou não gosta tanto do seu trabalho, você não está fazendo esse trabalho só para cuidar da sua família. Você está fazendo isso para agradar a Deus. Você está fazendo isso para mostrar para outras pessoas que seu Senhor verdadeiro é Deus, e não é aquele gerente, aquela pessoa que cuida da empresa. Colossenses 3, versículos 23 e 4. Tudo o que fizeram, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Também de 1 Pedro 2, 18. Vocês, servos, submetem-se aos seus senhores, como com o devido respeito. Submetem-se não somente àqueles que são bons e compreensivos, mas também aqueles que são rudes. De novo, em nosso trabalho, não é para pensar eu gosto ou não. É o respeito até meu chefe ou não. É mais difícil num trabalho onde você não respeita o chefe. De repente você pode procurar outro trabalho. Mas mesmo assim você precisa dar um bom dia de trabalho. Você precisa se esforçar em tudo que você faz. Porque quem realmente você está servindo em qualquer trabalho é o Senhor. Então, eu tenho aqui algumas dicas aqui depois. Primeiro você pode anotar na sua folha uma coisa para lembrar dessa primeira parte. Trabalhar é bom, mas também não deve tornar-se o nosso Deus. Temos aqui parte de Êxodo 20. O que Deus falou quando Ele estava criando uma nova nação? Um dos mandamentos era, tá bom, 6 dias vocês vão trabalhar, mas também vocês precisam de um dia para descansar. Ele fala, vocês precisam desse dia para dedicar ao Senhor, e também vocês precisam ter esse dia e dar isso até para o estrangeiro que está morando no seu país, para o escravo, para o servo. Por quê? Porque as outras nações, as outras pessoas vão ver. Eu estou trabalhando 7 dias por semana. Os judeus, eles estão só trabalhando 6 dias por semana. Mas Deus está abençoando mais eles do que Ele está me abençoando. Deus até usa o trabalho, as bênçãos que Ele dá, pelo menos naquela época, para mostrar para outras pessoas. Olha, eles são diferentes. Você ganhando menos, mas usando sua maneira, seu dinheiro de uma maneira mais sábia, você vai mostrar para aquela pessoa que trabalha demais também, que não, com menos, Deus está cuidando das minhas necessidades.
Até eu tenho sobrando para ajudar a igreja, para ajudar outras pessoas necessitadas. Então, o que nós fizemos? O bem e também colocando tudo de uma maneira equilibrada, servindo, mas não deixando o trabalho se tornar nosso Senhor. Essa serve como bom exemplo para as outras pessoas. Então, aqui eu tenho, vamos ver rapidamente algumas ideias, porque essa é importante. Eles pediram para falar dos provérbios, ou dos versículos que tratam como é que essa coisa vai fazer diferença em nossa vida. O primeiro realmente tem a ver com seu país. Você pode anotar, porque é importante. Seu país será mais forte praticando os princípios de Deus. Seu país será mais forte praticando os princípios de Deus. Provérbios 14, versículo 34 fala assim: a justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Também, Provérbios 11, sem diretrizes a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Você olhando para seu país, tem certas coisas que você não gosta? Você acha que certos homens ou até o próprio governo não tem a ética certa? Você quer melhorar as coisas no seu país? Então você mesmo faz a coisa certa. Vocês que têm sua empresa, faz da maneira certa. Vamos ter as nossas igrejas fazendo a coisa certa. E essa fala é uma glória para seu país. Pessoas vão julgar seu país baseado no que você está fazendo. Alguns anos atrás eu tive um amigo me visitar aqui no Brasil e ele é um economista. Até ele tem PhD, ele ensina lá nos Estados Unidos sobre negócios, coisas assim. E ele estava contando para mim que no mundo de economia, negócios, eles até têm uma lei, um princípio que trata do assunto de corrupção no terceiro mundo. E eles falam que eles até têm uma taxa, um número que eles falam, tá bom, trabalhando num país do terceiro mundo, num país com muita corrupção, essa vai tirar ou sugar uma certa potência do país. Vamos imaginar que aqui no Brasil não teve mais corrupção. Que não teve mais até políticos roubando, ou pessoas roubando das suas empresas, pessoas não pagando os impostos. Vamos imaginar que o país teria só 20% mais potência. Que diferença isso faria? Você pode ajudar o país, mas os programas sociais poderiam ajudar mais 20% sem pegar mais o dinheiro de vocês dos impostos. De repente a igreja teria mais 20% nas ofertas, porque as pessoas estariam recebendo mais. Teria mais 20% de empregos disponíveis para as pessoas, ou empregos melhores em que pessoas estão recebendo mais. Quando tem corrupção, quando tem problemas no país, o país inteiro paga o preço. Vocês, de repente, não podem, não têm as condições de mudar tudo no país. Mas você precisa começar com o seu lar, começar com sua igreja, começar onde você está trabalhando, até com seus impostos. E cuidando dessas, você vai criar um país mais forte. Provérbios 24, versículo 24 fala assim: quem dizer ao ímpio, você é injusto, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Outras pessoas vão julgar você. Até eu sei que quando alguém pensar em investir no Brasil, eles pensam, eu posso pagar pela corrupção? Como é que minha empresa vai lidar com isso? Eu posso competir com alguém que está roubando, não está pagando impostos? Outros países julgam você, baseado nessas coisas. Mas, olha aqui em Romanos 13, versículos 6 a 7. Por esse motivo é que vocês pagam os impostos. As autoridades estão a serviço de Deus e se dedicam a este trabalho. Deem a todas as pessoas o que vocês devem a elas. Paguem os impostos ou as contribuições a quem devem pagar.
Mostre respeito a quem deve respeitar e honra a quem deve honrar. Vocês pensam que os políticos brasileiros merecem respeito? De repente vocês devem responder, de repente não. Tem ladrão que trabalha lá em Brasília. Tem políticos corruptos. Às vezes eu já ouvi pessoas falando, olha, eu não vou pagar meus impostos, não vou pagar todos porque todo político é ladrão. Essa pergunta, na época de Jesus, teve políticos corruptos? No Império Romano, o que é que eles pensaram das pessoas que receberam os impostos? Eles são ladrões. Mas o que é que eles ensinaram? Você paga. Seu trabalho é pagar. Depois, como cidadão, você pode tentar fazer as coisas certas para melhorar a situação. Mas corruptos ou não, você precisa pagar. Você precisa fazer a coisa certa. Ou você está roubando. Então não vale a pena dizer, olha, tem ladrão lá em Brasília, quando você mesmo é ladrão. Então nós precisamos lembrar, nós temos essas responsabilidades. E de novo, como eu falei, o governo e até seu país vai ficar mais forte. Outra coisa, sua vida traz credibilidade à evangelização. Sua vida traz credibilidade à evangelização. Estava falando com uma das irmãs lá no Rio outro dia, e ela estava contando a história da conversão dela. Mas ela também falou de algumas das dificuldades. E ela falou, depois da conversão, eu e meu marido, nós nos batizamos. E depois eu estava tentando contar para todo mundo sobre nossa igreja. Era um pouquinho difícil, porque eu era recém-convertida, não conhecia muitas pessoas da igreja, não sabia toda a doutrina da igreja, mas, puxa, eu amei aquela igreja. Então, uma das primeiras pessoas com quem ela falou era um tio dela. E ela falou, lá na sua igreja não tem aquele fulano de tal? Ela falou, é mesmo, ele é membro lá da igreja. Ele é ladrão. Ele é malandro. Ela estava querendo mostrar para o tio dela, olha, essa igreja é diferente. Mas o que aconteceu? Quando a igreja não é diferente, quando nós agimos da mesma maneira do mundo, é muito difícil evangelizar. Então, desculpe, eu não sou um homem muito macho, não. Você quer evangelizar? Sua igreja precisa seguir os princípios de Deus. Sua igreja precisa ser uma luz. Você precisa não só ser um pouquinho melhor do que o mundo, mas você precisa ser realmente um homem 100% dedicado. Só assim que nossa evangelização realmente tem muito valor quando nós falamos com outras pessoas. Olha aqui nesses versículos. Romanos 13, versículos 8 a 10 fala assim. Não devem nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a do amor uns para com os outros. Quem tem amor pelos outros está obedecendo a toda a lei. Pois a lei diz, não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Todas essas leis e de fato todas as outras são realmente uma só. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não faz o mal ao próximo. Por isso, quando amamos, obedecemos a toda a lei. Se você amar os outros brasileiros, você não vai roubar. Você vai pagar seus impostos. Você não vai levar coisas até da empresa para os fins pessoais. Nós precisamos ser diferentes. Filipenses 2,15 fala, façam tudo sem queixas e sem discussões, para que vocês sejam inocentes e puros, como filhos inculpáveis de Deus, que vivem numa geração cheia de pessoas desonestas e pervertidas. Entre elas, vocês brilham como estrelas no mundo, anunciando-lhes a mensagem que dá vida. O mundo tem bastante escuridão. Então, nós precisamos brilhar como as estrelas. Outra coisa, eu gosto muito desse ponto, sua família colherá os frutos das suas ações. Provérbios 20, versículo 7 fala, um homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. O avarento pôs sua família em apuros,
mas quem repudia o suborno viverá. Então, você quer ter uma família forte? Você quer ter uma família abençoada? Então, faça as coisas de Deus. Precisa ter uma ética no seu trabalho. Precisa ser um homem honesto. Mais uma coisa e a gente vai concluir. Sua igreja ficará cada vez mais forte e os ministérios dela crescerão. Sua igreja ficará cada vez mais forte e os ministérios dela crescerão. Eu não sei sobre você, mas de uma certa forma aqui esse fim de semana, eu me sinto um pouquinho de orgulho, vendo as pessoas subindo para falar, tá bom, nós temos esse ministério trabalhando na televisão. Essa é o que essa igreja de Cristo estão fazendo. Os irmãos subindo para falar do lar cristão, os vários lugares onde jovens, outras pessoas podem ir para ser treinados, para servir no reino. Pessoas querendo até gravar a mensagem, fazer coisas para ajudar no reino. Paulo lembra a igreja que quando a igreja está trabalhando como cooperadores, que sim, de repente ele está a pessoa lá fora pregando, fazendo certa coisa. Mas é a igreja toda que está fazendo essas coisas. Só quando vocês cuidam bem do trabalho, da sua vida financeira, que também a igreja vai ter as condições de até fazer outras coisas grandes, incríveis no mundo. Filipenses 4, versículos 15 a 19 fala assim: vocês, filipenses, sabem que no princípio, quando as boas novas foram anunciadas, e quando eu saí de Macedônia, vocês foram a única igreja que me ajudou. Pois quando eu estava em Tessalônica, vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades, não somente uma vez, mas várias. Não é que eu queria que vocês me deem alguma coisa, ou que quero lhes dar ocasião para se enriqueceram cada vez mais diante de Deus. Tem mais, mas o que é que Paulo está dizendo? Ele não precisava, queria o dinheiro dos outros. Mas ele fala, você em dar está sendo enriquecido. Às vezes Deus vai abençoar financeiramente. Outras vezes é só uma riqueza que você vai receber no céu. Mas quando você ajudar, o reino com certeza está sendo enriquecido. Esses últimos meses, em novembro, eu fui lá para os Estados Unidos. E como missionário, isso quer dizer, às vezes eu preciso levantar fundos. E eu tive uma reunião com um irmão que me marcou muito. Como eu falei, na minha situação como jovem, eu tive uma certa... Eu não sei, eu não confiei muito nas pessoas com dinheiro. Até eu sempre pensei, a maneira de ser um cristão bom e ser como meu pai. Ajuda os órfãos, não recebe um salário muito grande. Eu pensei, tá bom, de repente outra maneira de ser um cristão bom é ser um pregador, missionário, evangelista. Esses são os homens de Deus. Mas, agora com mais idade, eu acho que eu percebi, como eu falei para vocês. O homem que é dedicado a Deus e que prega, se ele se entregar completamente a isso, ele é homem de Deus. Mas você que é um homem de negócio, você sabe bem fazer isso? Sabe bem trabalhar, ganhar dinheiro? Faça isso com todo o seu coração e use os dons que Deus te deu para abençoar o reino. Você que é muito bom em fazer amizades, se investe nisso e faça para o bem do reino de Deus. Esse homem com quem eu falei, até de repente alguns de vocês conheceriam ele. O pai dele era um missionário aqui no Brasil. Ele voltou para os Estados Unidos. Durante a faculdade ele começou a trabalhar no seu próprio negócio. E ele fez isso só para pagar algumas despesas na faculdade. Mas quando ele saiu, ele percebeu, puxa, eu sou bom nisso. Até tem uma necessidade. Então ele começou a construir sua própria empresa. Agora essa empresa é uma distribuidora para aquela região do estado, lá no Texas, grande estado. E quando eu estava falando com ele em novembro, eu falei, o que você falaria para os brasileiros, ou para um missionário, para encorajar a igreja? Como é que eu posso encorajar os homens de lá? E ele falou, olha, para mim, alguém me chamou e falou, olha, você tem esse dom, você tem essa empresa. Então use para a glória de Deus. Até sabe o que ele fez?
no último ano, ele decidiu abrir uma outra operadora em outra parte do estado. Até essa era uma coisa que foi necessário fazer um investimento de milhões de dólares. E ele falou para mim, olha, eu sou um homem muito feliz. Eu poderia trabalhar um pouquinho menos, poderia jogar mais golfe, passar mais tempo com meus filhos. Eu acho que ele também, não sei, não conheço muito bem, eu acho que ele é um homem equilibrado. Sim, passa tempo com a família. Sim, investe tempo na igreja. Mas ele fala, eu tenho um dom, eu sei como fazer esse negócio que eu tenho. Então, eu decidi abrir outra empresa, outra distribuidora, para que eu possa ajudar a ter mais o reino de Deus. Ele quer ajudar a mais escolas de treinamento. Ele quer apoiar mais missionários. Ele quer ajudar mais orfanatos. Então, você que tem esse dom, ensina outras pessoas da sua igreja como trabalhar bem, como investir seu dinheiro. Use seu dom para a glória de Deus. E esse não quer dizer que você que não tem esse dom, eu nunca tentei abrir minha própria empresa, eu sempre trabalhei, receber um salário, coisa assim. Mas também as pessoas que não têm tanto, também podem ajudar. Eu estou aqui hoje porque eu me lembro, cada mês eu recebo uma oferta de uma viúva lá dos Estados Unidos. Até eu me sinto quase mal todo mês recebendo o dinheiro dela. Pensando, puxa, a vida dela é bem mais difícil do que a minha. Mas ela falou, não, eu quero ajudar. Nós precisamos ter essa mesma atitude. Eu olho para o Brasil e realmente tem muito potencial. Eu olho para os irmãos e eu faço a mesma pergunta. Por que não? Porque o Brasil não é a grande nação que deveria ser, ou a economia não é maior. Eu olho para vocês e eu penso, por que não? Por que a igreja não está crescendo mais? Por que nós não temos mais escolas? Por que nós não temos mais orfanatos? Sabe, um sonho meu, eu quero ver a igreja brasileira mandar missionários para Moçambique. Nós temos muitas coisas que nós podemos fazer. Mas, para isso, nós vamos precisar trabalhar. Cada um usando o nosso dom. Cada um pensando, se sacrificando, até sonhando. Vocês devem sonhar com as coisas grandes que o Brasil pode fazer. E quando vocês são fiéis, quando vocês estão trabalhando duro, quando vocês estão até encorajando, desafiando um ao outro, Deus vai abençoar. Então você pode anotar essa aqui, a gente vai concluir com essa. O homem de Deus cuida das coisas pequenas e das maiores também. Lucas 16, 10 e 11 fala assim: aquele que é fiel em pouco, também é fiel em muito. Aquele que é desonesto em pouco, também é desonesto em muito. Pois se vocês não forem fiéis com as riquezas desse mundo, quem vai confiar a vocês as riquezas verdadeiras? Então, eu não conheço cada um de vocês, sua igreja, sua maneira de gastar seu dinheiro, sua maneira de cuidar da verba familiar. Mas Deus fala, se você é fiel com as coisas pequenas, seu dinheiro não é a coisa mais importante. As coisas da igreja, do reino de Deus são mais importantes. Mas o reino também precisa do dinheiro. Os sonhos de alguns missionários, outros homens da igreja, ou uma coisa como o acampamento aqui, essas coisas também precisam do dinheiro. Então você não pode pensar, como eu pensei no passado, que, tá bom, aquele homem que é rico, ele não tem lugar na igreja. Ou aquele homem que sabe trabalhar muito bem, ele não tem lugar. Deus colocou cada um de nós no lugar onde nós estamos para o bem da igreja e para o bem do outro. Então vamos servir Deus, vamos cuidar das coisas pequenas, e assim Deus vai abençoar cada parte da sua vida. E o reino de Deus só vai crescer aqui no Brasil. Amém?